Mercado subindo, Ibovespa batendo recordes e máximas históricas. E aí, investidor, o que fazer? Fala galera, aqui é João Gabriel, cristão investidor, tudo na paz, tudo na bênção, então vamos avançar. E esse tema de hoje, eu começo introduzindo dessa forma, que é justamente quando a bolsa está subindo e as mil maravilhas, aquela coisa maravilhosa, todo mundo otimista, todo mundo comprando ações. Nesse momento, você investidor inteligente, assim como eu, o que é que você faz? O que é que você vai fazer? Qual vai ser a tua atitude? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos embora? Mas peraí, não esquece de deixar o teu like, Coloca aqui, deixa o teu like, no final do vídeo comenta o que é que você achou, beleza? Pra gente poder avançar. Então, pessoal, nessas últimas semanas você tem visto, eu tenho visto, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, isso está acontecendo. A gente tem visto o Ibovespa aí bater máximas históricas, subir, enfim, não só aqui no Brasil, mas outras bolsas mundiais, como por exemplo o nosso S&P 500, que é a bolsa, pelo menos é um dos índices ali da bolsa dos Estados Unidos, bolsa americana, aquele chamado bull market, porque bull, que é o touro, a representação do mercado de alta. Por quê? Muita gente pergunta, porque o touro ele faz isso aqui, Te dei até a chance de ver um pouco minha cara aqui, ó. O touro ele ataca de baixo para cima, Até por isso tem aquele touro lá em Wall Street, que o pessoal vai lá, toca numa parte pouco louvável dele e tira foto, mas enfim, é a representação do touro, é a representação do mercado altista e é o que a gente tem visto aqui no Brasil e em bolsas mundiais aí. E abrindo uma aspas aqui, meus parabéns para você investidor, investidora de bolsa de valores, de ações, Você está surfando essa valorização, mas porque você se deu ao trabalho de buscar aprender, de buscar investir. Então, meus parabéns para mim e para você, De fato, quem colocou dinheiro na bolsa de valores em qualquer momento passado, hoje, está vendo aí, por exemplo, nesses dias de Ibovespa a 130 mil pontos, por exemplo, você vê o seu patrimônio no mínimo em algum tipo de valorização, Pelo menos é o esperado, afinal, a gente está na máxima histórica aí do Ibovespa, beleza? Vou até colocar um gráfico aqui do Ibovespa para vocês, então perceba como esse crescimento, essa valorização, quem botou dinheiro em algum momento na história no passado, está nesse momento no lucro, beleza? Então, ponto positivo e meus parabéns para os otimistas de plantão, que não ficam aí se sujeitando a essas falácias sobre crise toda hora, mas estão investindo, buscando um retorno aí a longo prazo, beleza? Vamos embora. Gente, agora, a gente tem que trazer aqui alguns pensamentos bem importantes, Porque nesse momento, como eu falei, o pessoal está animado, a bolsa está subindo, eu vou investir. Então começa a haver, não estou dizendo que já é o caso, mas já começa a haver aquele burburinho, aquela coisa fácil na boca das pessoas, eita ações, eita bolsa de valores. E isso para mim já é um sinal de alerta, Não só eu, e o nosso vovô Buffett, Inclusive ele está aqui compondo o nosso cenário, olha só, a bênção vovô Buffett, como a gente fala aqui no Nordeste. Ele tem uma frase que eu acho, elementar para um momento como esse principalmente. Ele diz o seguinte, eu até anotei aqui para não esquecer. Os investidores devem ser medrosos quando os outros estiverem gananciosos e gananciosos quando os outros estiverem medrosos. Qual é a ideia, gente? É você ir contra o movimento de manada. Tá todo mundo comprando, todo mundo otimista com a bolsa de valores. Talvez seja esse momento de você colocar o pezinho um pouquinho no freio. Agora, tá todo mundo com medo? Esse é o momento de você, olhar para as ações, para a bolsa de valores com um otimismo, um pouco maior, com uma ganância, entre aspas, como ele coloca aqui, um pouco maior. Beleza? A ideia é essa. Por exemplo, a gente teve aí, vou colocar o gráfico aqui, a crise da pandemia do coronavírus. Todo mundo com medo, todo mundo pessimista, olha a queda que as ações tiveram. Agora, quem comprou nesse momento de queda, olha só como surfou uma valorização maravilhosa. Para você ter ideia, a bolsa chegou a cair 50%, mas quem comprou lá embaixo teve uma valorização de mais de 100%, desde da última baixa, desse grande fundo aí que o Ibovespa teve. Então, gente, é essa a ideia. O Warren Buffett tem outra frase, meu Deus, é essencial para um momento como esse. Ele diz: compre ao som dos canhões e venda ao som dos
violinos. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Show de bola? Então vamos lá. Eu quero te mostrar algo, vou trazer você aqui para a tela do meu computador, para a gente ver uma coisa bem importante que eu gostaria de mostrar para você. Num momento como esse, onde as bolsas estão subindo, ações estão subindo, índice Bovespa, que é o indicador de desempenho da média aí, das principais ações ou as mais negociadas na nossa bolsa, está subindo também. Isso diz para mim que é um sinal de alerta. Então eu quero te mostrar o que você pode fazer nesse momento. E talvez você pense, João, mas por que o Ibovespa está subindo, essas ações estão subindo? A gente nem tem ainda um cenário tão favorável no momento, mas pessoal, o mercado ele vive de expectativa, né? Então o mercado está olhando lá para frente, o mercado está olhando para a vacinação, né? Ela se tornando aí algo cada vez mais amplo e as pessoas imunizadas voltando à rotina normal e talvez até com intensidade de demanda aí maior, né? Até ficou represada essa demanda, né? O povo em casa há muito tempo. Enfim, é isso que o mercado vai olhando para frente. Por isso a gente tem visto essa valorização aí, que o mercado ele precifica que esse retorno vai trazer aí uma onda, né, econômica favorável. Seria mais ou menos isso. Mas vamos lá. O que é que eu e você como investidor experiente, inteligente, né, pode fazer? Olha só, gente. Primeiro eu quero te mostrar um resumo prático da estratégia que eu abordo. Talvez não seja a estratégia que você utiliza, mas aí, enfim, vou mostrar aqui o que é que eu faço e por que faz todo sentido esse elemento que eu quero tratar com vocês hoje. Vamos lá. Olha só, a ideia da estratégia que eu sigo, que é o buy and hold, você comprar e segurar, né? Comprar ações olhando para o longo prazo, é justamente essa. Você vai fazer aportes, ou seja, investir ali, comprar ativos mensalmente, semanalmente, vai de acordo com a tua renda aí, beleza? Olha só, então a ideia é você aportar, estar comprando ali ações, ativos e reinvestindo também o lucro que você vai ganhar, né? Tá os dividendos caindo na tua conta, os proventos, você pega esse valor e não vai comprar, né, alguma besteira, você vai reinvestir. Beleza? Isso a médio prazo, né, vai te proporcionar, a curto e médio prazo na verdade, um crescimento da quantidade de ativos que você tem. Então a quantidade de ativos está representada nesses quadradinhos aí que você está vendo na tela. Então você vai comprando mensalmente, né, reinvestindo aqueles dividendos e você vai tendo um crescimento na quantidade de ativos, né, ou seja, quantidade de ações de fundos imobiliários, por exemplo. Tá? Isso vai acontecendo à medida que você vai investindo, aportando, tirando uma parte da tua renda e comprando ações, beleza? Isso a médio prazo, né, você vai ver esse crescimento e você vê que é um crescimento linear, mas a médio prazo, né, ou seja, depois do terceiro ano investindo, você vai ver que esse crescimento ele começa a ficar um pouco mais exponencial, né? Você vê que vinha crescendo aí um quadradinho, né, um degrauzinho e agora subiu 2 degraus, né? Porque o reinvestimento dos dividendos é um tema para um outro vídeo a gente tratar mais sobre isso, mas ele vai proporcionar o efeito dos juros compostos, né? A oitava maravilha do mundo aí segundo o Einstein, né? Então esse efeito vai proporcionar um crescimento exponencial, que é o que você vê aí graficamente aí, os bloquinhos eles começam a subir, olha só, numa proporção cada vez maior, ao longo do tempo. Então, tempo é um efeito aqui essencial para essa estratégia funcionar. Ao longo do tempo, você acumula cada vez mais ativos, mais ações, mais fundos imobiliários, beleza? E isso para quê, João? Para que eu vou ficar acumulando, comprando ações toda hora? Porque essas ações, né, ela vai ter uma quantidade cada vez maior ao longo do tempo, né? Eu falei sobre isso. E consequentemente, quanto mais ações eu consigo juntar, acumular, mais proventos, mais dividendos, mais renda passiva entra no meu bolso. Você quer renda passiva? Então tá aqui uma forma maravilhosa, né, no longo prazo de você gerar essa renda passiva. Beleza? Então a ideia é essa. A estratégia que eu sigo é basicamente essa. É claro que aqui entra muitos pormenores, como analisar uma ação, como você vai formar a tua carteira, enfim, temas para outros vídeos, beleza? Mas vamos lá. E aí o que acontece, pessoal? Ao longo desse período, o meu e o seu patrimônio, ou de quem adota essa estratégia do buy and hold, ele vai oscilar, né? A quantidade de ações vai aumentar, você está sempre comprando ali, tudo bem, isso vai aumentando, é um número que você compra, aumenta, beleza? Agora, o teu patrimônio, ou seja, o teu valor investido ali, ele vai oscilar. Como assim, João? Por que vai oscilar? Porque as ações, os ativos de renda variável, eles variam. Renda variável varia. Beleza? Então aquela ação que você compra, por exemplo, a R$10, num dia ele vai estar 11, outro dia vai estar 9, no outro dia vai chegar a 15, outro dia pode bater R$7, enfim, vai oscilar ao longo do tempo, né? E em momentos de crise, momentos de euforia, essa oscilação fica ainda maior.
Show? Então, teu patrimônio vai estar lá oscilando. E, né, eu coloquei uma representação gráfica aqui mais ou menos do Ibovespa, ele vai oscilar mais ou menos assim, não é tão linear assim, né? É uma coisa um pouco mais aleatória, beleza? Então essas ações, claro, você seguindo o método, uma estratégia, você vai conseguir filtrar ali. Claro que você não vai acertar tudo, né? Ninguém aí é o MacGyver dos investimentos, nem o Warren Buffett acertou tudo, mas você vai escolher ações que tenham uma projeção aí de crescer ao longo do tempo, né? A empresa vai lucrar mais, vai crescer, vai abrir novos pontos, sei lá, e isso vai trazer um crescimento também para a atuação em termos de valorização, que não é o nosso foco, não é o meu foco, né, principalmente, mas também em termos de renda passiva, que esse sim é o meu foco. Mas enfim, vamos lá. Gente, aí o que eu quero te mostrar nesse momento, olhe só nesse gráfico do Ibovespa, esses momentos aqui, tá vendo aí, ó? Esse aqui e esse aqui. Né? Você percebe qual é a semelhança desses momentos? São 3 momentos onde houveram quedas, né, aí substanciais, quedas aí, vamos colocar assim, bem interessantes, né, um pouco mais agressivas. Por exemplo, esse primeiro momento, coloca aí na tela, Robson, é a queda que houve na crise da 2008, né, eu ia dizer pandemia, de 2008, né, que foi a crise do subprime, estourou lá nos Estados Unidos, nessa parte imobiliária, afetou, enfim, muitas outras áreas, estourou aqui também, né, a bolsa caiu aí, se eu não me engano, 60%. Esse outro momento aqui, o de número 2, bota aí o gráfico, né, foi na época do impeachment, toda aquela questão que estava acontecendo, enfim, a bolsa já vinha caindo devido a uma má gestão que o Brasil vinha sofrendo. A gente tem esse terceiro momento que é a crise da pandemia do coronavírus, né? Essa queda aí monstruosa que houve em alguns poucos dias, né? Enfim, todos esses momentos são caracterizados por uma queda no preço das ações. Certo? Então, nesse momento, dentro da estratégia que eu utilizo algo chamado de reserva de oportunidade. Isso é fundamental, é o conceito que eu quero te trazer nessa aula, nesse vídeo aqui. A reserva de oportunidade, gente, é um dinheiro que ele vai estar guardadinho, né, num local estratégico, onde você vai poder usar esse valor sempre que a bolsa te der essas oportunidades maravilhosas, como acontece em meio às crises. Então, você viu essas crises aí, onde as ações caíram muito, né, ou seja, ficaram muito baratas, e isso para nós investidores de longo prazo é um momento de Black Friday, é um momento de liquidação, beleza? Então, nesse momento nós vamos utilizar a chamada reserva de oportunidade. Beleza? Essa reserva não é a reserva de emergência, não confunda as coisas. Reserva de emergência é para emergência, reserva de oportunidade é para oportunidade, beleza? E essa reserva de oportunidade você vai colocar na tua renda fixa, né? Numa opção aí de liquidez imediata que você possa sacar sempre que quiser. Show! Vamos entender um pouco mais sobre isso. Coloquei aqui para vocês, pessoal, o exemplo da Taesa, né? Esse é um exemplo da vida real. Eu comprei Taesa nessa época e você vai ver como faz toda a diferença ter uma reserva de oportunidade em um momento onde a bolsa sofre aí um estresse, uma queda maior. Vem comigo, olha só. Ações da Taesa, isso aqui é de 2020, 2021, e a gente vê aqui, ó, nesse ponto, a crise da pandemia estourando lá em março de 2020 e trouxe aí uma queda bem significativa, pelo menos para as ações da Taesa, é uma queda relativamente alta, onde as ações chegaram a bater R$23. Então, nesse ponto de R$23, se eu tivesse, por exemplo, R$3.000, né, na minha reserva de oportunidade, ou seja, o dinheiro guardado, só esperando as oportunidades, eu poderia ter comprado 130 ações da Taesa, com um dividend yield médio, na média, em torno de 14%, dividend yield médio na média, em torno de 14% ao ano. Olha só que dividend yield altíssimo, né? Bem fora do padrão. Mas por que eu consegui um dividend yield tão bom nessa época? Porque eu estava comprando essas ações a um preço barato. Essas ações caíram, o dividend yield ele leva em consideração o quanto a empresa te retornou em dividendos e o preço da ação. E como o preço aqui estava muito baixo, muito barato, então esses dividendos pagos tiveram uma representação percentualmente aí bem relevante, ou seja, 14% daquilo que eu investi, né, na média desse ano. Beleza, eu acho que eu estou entendendo, João, mas vamos avançar. Olha só. Em outro momento, né, aqui já em 2021, bolsa na máxima, Taesa subiu bastante aí. Olha só o que aconteceu, né? As ações chegaram a bater R$40. Se com os mesmos R$3.000 eu fosse comprar ações da Taesa a R$40, eu compraria 75 ações apenas. Então perceba aí, gente, no momento onde há um estresse, há uma crise e o preço cai, eu consigo comprar mais ações com o mesmo valor.
né? Então, com os mesmos R$3.000, em 2020 eu compraria 130 ações, só que em 2021 eu consegui comprar apenas 75 ações. E até o meu dividend yield seria impactado comprando a R$40, eu teria algo em torno de 7,5% de dividend yield, de retorno em dividendos. Claro que é uma média aqui, até porque o dividend yield ele olha para o passado. Mas enfim, perceba que diferença gigantesca. É por isso que a reserva de oportunidade é tão estratégica para um investidor de longo prazo, né? Além de que ela traz um alento, né, psicológico, porque imagina você passando pela crise, vendo tudo cair, quando você tem bala na agulha, né, você está preparado ali para atirar e comprar mais ações, isso é também algo que tranquiliza o teu fator psicológico. É melhor do que ficar vendo a crise passar e você não ter como comprar nada, não é verdade? Enfim, eu vi isso na prática com alunos que eu acompanhava, com pessoas que eu dava consultoria, e essa reserva de oportunidade é muito bem-vinda em momentos como esse. Show de bola! Então você entendeu a importância da reserva e você pode perguntar, João, mas por que você está falando de crise, de momento de bolsa barata? A gente está num momento diferente, né? A bolsa não está tão barata assim e etc. Porque eu preciso te mostrar a importância da reserva de oportunidade. Para que isso? Vamos comigo, vou te mostrar aonde eu quero chegar com toda essa história. Gente, vamos imaginar aqui um exemplo de um investidor que mantém 50% em renda variável e 50% na renda fixa. Mas essa renda fixa aqui é a reserva de oportunidade dele, vamos supor dessa forma, tá? Então ele mantém 50%, 50%, é um investidor aí moderado, né? Ele não é arrojado, ele tem uma parcela moderada em reserva de oportunidade e ele tá dessa forma. E aqui eu já deixo bem claro, você que é o investidor mais agressivo, mais arrojado, assim como eu, tenha cuidado, né? Não se dê ao luxo, entre aspas, pelo menos eu não concordo com esse ponto de vista, de investir 100% em ações, ou seja, você não tem nenhum valor fora do ambiente de bolsa de valores, numa renda fixa ali paradinho. Por quê? Como eu te falei, reserva de oportunidade, né? Em momentos de crise, the cash is king, né? O dinheiro é rei, né? Para quem precisa investir, para quem gostaria de aumentar a sua quantidade de ativos, beleza? Mas enfim, esse cara aqui ele tem 50%, 50%, tá? E vamos supor que veio o bear market, né? O bear, que é o urso, ele ataca de cima para baixo, por isso bear market, né? Mercado de queda. Então, bear market veio, a bolsa começa a cair e o que acontece? A porção de renda variável desse cara aqui começa a cair. Porque as ações caíram, então o patrimônio dele investido ele vai oscilar para baixo. Lembra que o patrimônio vai ficar oscilando? Então vai oscilar para baixo. Não quer dizer aqui que a parte na renda fixa subiu, né? Não quer dizer isso. Quer dizer que como proporcionalmente o valor dele estava investido metade e metade, quando a bolsa cai, né, representativamente, percentualmente falando, né, essa parte da reserva de oportunidade subiu, né, porque esse aqui caiu, né? Essas porcentagens estão ligadas ao patrimônio dele. Beleza? Então, como a bolsa cai, esse patrimônio aqui fixo ele se manteve, mas representativamente, né, percentualmente falando, ele ficou maior e mais significativo. Show! Então, o que é que esse camarada vai fazer nesse momento de bear market? Ele vai fazer o que eu mostrei nas ações da Taesa. Pegar esse valor, jogar na corretora uma parte dele, né, claro, não todo, e comprar muitas ações a preços de banana, a preços baratos aí. Beleza? Então, ele, nesse exemplo aqui, ele tirou 25% para manter os 50-50, jogou para a renda variável e comprou ações no momento aí de crise, chegando aí novamente aos 50%, 50%. Tá? Esse é um exemplo de você rebalancear a tua carteira, né, utilizando a reserva de oportunidade. Show? E claro, ele fez aqui muitos negócios muito favoráveis, né? Ótimas empresas a bons preços. Essa é a definição de um bom negócio, não é verdade? Vamos lá. Agora, o que eu quero chamar a tua atenção é para o momento de bull market. Bull market, né? Um mercado aí de alta, que é semelhante. Eu acho que a gente ainda está no início de um movimento, mas enfim, a gente tem vivido aí a bolsa nas máximas, então já podemos dizer que é um mercado de alta, com certeza. O que é que a gente faria? É isso aqui que eu preciso trazer para você nessa aula. Olha só, o mesmo exemplo aqui, né? Só que dessa vez o mercado subiu, a renda variável, as ações subiram, então a representação do patrimônio dele teve esse desbalanceamento, né? A renda variável subiu e o seu patrimônio em reserva de oportunidade ficou com a representação menor. Show? Gente, aqui
você teria duas possibilidades e vai depender muito de várias situações o que você faria nesse caso aqui. Uma delas seria você, né, rebalancear vendendo algumas ações, algumas posições estratégicas, tá? Então você poderia fazer isso, olha só, vender algumas ações e jogar para a tua reserva de oportunidade para retornar aquele patamar de 50-50. Agora, eu coloquei aqui estratégicas porque você tem que avaliar muito bem se isso vale a pena, com quais ações isso vale a pena. Por exemplo, uma empresa de dividendos, que distribui ótimos dividendos como a Taesa. Será que vale a pena vender uma ação da Taesa, visto que ela está te distribuindo aí um ótimo dividendo? Talvez não. Mas uma ação que, sei lá, você comprou focando numa valorização, aí talvez faça sentido. Beleza? Mas a ideia aqui é você tá balanceando ali no momento que a bolsa sobe muito, vendendo algumas ações, né? Vendendo ao som dos violinos, como diz Warren Buffett, e recarregando aqui o teu caixa, a tua reserva de oportunidade. Show! Isso é uma opção. A outra opção é você rebalancear focando no teu aporte, né? Ou seja, focando o teu valor que você investe mensalmente para o outro lado da moeda, que seria justamente a reserva de oportunidade. Então você diminui o teu aporte em renda variável, né? Ou seja, a bolsa começou a subir bastante, você, eita, está subindo muito, vou diminuir um pouco o meu aporte aqui nas ações e aumentar o meu aporte no caixa, ou seja, naquele valor de reserva de oportunidade. Beleza? É uma possibilidade também. Ah, João, qual é a melhor, né? Qual dessas duas eu escolho? Não dá para trazer essa definição para você. Depende muito do grau de maturidade da tua carteira, depende muito do contexto da bolsa naquele momento, ou melhor, das ações que você tem ali. Então, vai variar bastante. Agora, eu posso dar o meu exemplo, né? Nesse momento atual, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vendi, né, alguns ativos de forma estratégica. Agora, você vai ver que tem uma quantidade aí até um pouco maior do que eu gostaria de ativos que eu vendi, né? Eu botei abrir mesmo para você, tá? Que eu abri as ações que eu vendi em 2021, ainda bem, né? Graças a Deus, todas elas com lucro, até porque o bull market, né? Essa valorização aí me ajudou a vender essas posições com lucro. Alguns eu vendi mais de uma vez, eu costumo fazer isso e vendendo aos poucos, eu não vendo logo de cara todas as ações daquela empresa, eu vou aos poucos vendendo, né? Isso geralmente funciona melhor do que vender tudo de uma vez. Mas por que eu fiz isso? Ah, João, você disse que é buy and hold e está vendendo ações. Gente, eu sou buy and hold, claro, mas eu também tenho ações que eu compro olhando para um potencial de valorização. Claro, assim, partindo de um pressuposto de uma análise fundamentalista. Eu não faço isso olhando gráfico e etc. Não, eu olho os fundamentos da empresa, beleza? Por exemplo, a gente tem Goal aqui, Ferbasa, que são duas empresas do setor de siderurgia, né? Então, o que é que eu fiz aqui nesse investimento? Eu investi há alguns anos atrás olhando para elas do ponto de vista do ciclo de mercado que essas empresas têm. Então são empresas, por exemplo, que têm uma rentabilidade ou um lucro muito cíclico, né? Tem momentos que o mercado da commodity aí do aço, do minério, ele sobe muito, como subiu recentemente, e aí essas ações, né, pipocam. Aí tem momentos que o mercado desaquece e essas ações têm uma desvalorização. Então, um exemplo aqui que eu fiz, né, esse investimento pensando nessas valorizações aí, tá? Tem outros exemplos aqui, ó, BID4, Banco Inter, eu tenho lá desde 2019. Então, perceba que não são ações que eu comprei ontem, gente. Isso aqui já vem de uma caminhadinha aí de pelo menos médio prazo, né? Algumas ações que eu tinha me arrependido de comprar, aproveitei para vender, como o Ambev da vida, né? Eu comprei na época sem fazer alguns juízos, né, em relação ao preço e valor da empresa, acabei me arrependendo, mas deixei quietinho lá, esperei ela subir um pouco e vendi com uma valorização bem pequena, mas que, enfim, eu pelo menos tirei ela da minha carteira como eu queria. Mas enfim, pessoal, vamos deixar de falar de ativos, até porque isso aqui, pelo amor de Deus, não é recomendação de compra e venda de nada. Mas por que eu fiz isso? Primeiro, eu precisava rebalancear, né? Agora, eu vendi numa proporção um pouco maior, que você vê até a rentabilidade que eu tive aí no lado direito, eu só ocultei os valores, tá? Porque isso aí é entre mim e a Receita Federal. Mas eu tive uma venda numa proporção um pouco maior, não é porque eu achei que a bolsa estava muito cara e eu queria vender, não. Pelo contrário, algumas posições eu vendi com o coração na mão, entre aspas. Mas porque eu precisei usar, ao longo desse ano, boa parte da minha reserva de oportunidade, né, com algo pessoal, né, eu talvez fale disso em outro vídeo, mas eu usei boa parte da minha reserva com outra situação, outra oportunidade fora da bolsa de valores, e aí eu me vi praticamente sem reserva, né? O Warren Buffett, ele costuma dizer, quando a maré baixa é que a gente sabe quem está nadando pelado. Olha aí, então quando vem a crise, você está sem reserva, você vai estar nadando pelado, né? Eu não estou dizendo que vai vir uma crise, mas eu quis me proteger o mais rápido possível e comecei a vender algumas ações
ações para jogar esses valores para minha reserva de oportunidade e estar preparado desse outro lado da moeda. Beleza? Então, finalizando esse vídeo, o que é que você faz com a bolsa na máxima? Responda para mim. Você rebalanceia, você foca o teu aporte, você tira um pouquinho aquele pé do acelerador na renda variável e bota esse acelerador um pouquinho mais para o caixa, né, para a tua reserva de oportunidade. Essa é a minha visão, eu tenho feito isso ao longo desses anos que eu tenho investido e sempre funcionou muito bem. Gente, é ótima a sensação quando você vê o mercado caindo e você tem bala na agulha, você tem balas na tua arma aí, enfim, no teu arsenal e vai várias analogias aqui para comprar ativos quando eles estão baratíssimos. Beleza? A ideia é essa. Curtiu esse vídeo? Gostou dessa ideia? Comenta aqui se você concorda ou não concorda. Eu sei que é um tema que divide opiniões. Deixa o teu like e vamos debater sobre esse assunto. Fica na paz, tenha um dia abençoado, uma noite abençoada, seja lá em que momento você está assistindo e até o próximo vídeo.